Ei pessoal, tudo bem? Passando aqui para contar um testemunho, algo que aconteceu hoje comigo. Ok, estou eu sozinha lá, começo a gravar stories para mostrar para vocês sobre a Target, a diferença dela para as outras lojas e tal. E de repente eu sou parada por uma mulher e ela pergunta se eu posso ajudá-la. E eu falo que sim. Geralmente, eu até comentei com a Stephanie no carro vindo. Toda vez que eu saio de casa, eu sou parada por alguém, normalmente mulheres, elogiando ou a minha roupa, mas o campeão de elogio é a minha bolsa, que é a única bolsa que eu tenho, que vocês já devem ter visto em todos os stories e lugares, ou pelo meu cabelo. Sim, meu cabelo, o meu cabelo em si e a cor do meu cabelo e a bolsa são os recordistas de elogios. Isso é muito comum aqui. Aqui é muito comum o americano te parar para te elogiar. Normal aqui. Aqui o americano tem facilidade de elogiar o outro, sem segunda intenção alguma. E é muito legal porque coloca a nossa autoestima para cima, te anima até a se vestir melhor, eu acho. Então eu achei que ela ia fazer algum elogio, porque já é tão normal que eu estou sempre respondendo da onde é minha bolsa e todas essas coisas. E aí ela pergunta se eu poderia ajudá-la. E aí eu falo que sim, como eu poderia ajudá-la. E de repente a mulher começa a chorar. No meio da loja, eu sozinha. Ela fala, é porque eu tenho uma corte daqui a pouco, chorando. Aí ela fala que ela tem que ir pra corte, mas ela não gostaria de ir com a roupa que ela tava se sentindo muito incomodada, porque ela tinha cortes. Quando ela fala cortes, ela começa a chorar mais, e aí ela mistura o inglês com o espanhol muito rápido. E aí wait, espera, eu só consegui falar bem pouco, assim, espera, você precisa falar devagar e sem chorar para eu poder te entender. Eu não falo inglês, a minha língua é o português, então, aí ela, você entende espanhol? Eu falei, se você falar devagar, com calma, sim. Aí ela começou a tentar se acalmar um pouco, começou a falar em espanhol, e aí ela me mostra, é porque eu tenho cortes, então não era só sobre a corte, eu tenho cortes, e aí ela estende os pulsos, o braço todo dilacerado, de cortes dos dois lados. E cortes aqui. E aí ela fala, como eu tenho muitos cortes, eu acabei fazendo tatuagens por cima, mas eu não gosto das tatuagens, porque elas me lembram aquilo que eu fiz comigo mesmo. E aí ela fala, eu preciso esconder isso daqui pra ir pra corte. E aí eu falei, ok, eu posso te ajudar. O que você tem em mente? Ela estava vestindo uma calça social bem bonita, xadrez, um xadrez menor do que essa minha blusa, nessas cores inclusive, e uma blusa preta, uma t-shirt preta básica. Ela falou, eu preciso tampar isso aqui, eu não consigo olhar para isso e eu não quero chegar na corte desse jeito. E chorando muito. E aí nós fomos em busca de procurar uma roupa. Aí ela fala que eu tava muito bonita, que poderia ser uma blusa parecida com a minha, mas que precisava ser de manga comprida. E a gente começa a rodar. Eu falei, ok, então vamos procurar uma blusa de manga comprida, de gola alta, né? E que seja um tecido mais leve, porque aí você não vai sentir calor, você não vai ficar tão incomodada com essa situação, mas vai cobrir o que você quer que cubra. E aí a gente sai procurando, encontramos a blusa, e ela veste e os olhos dela brilham e ela agradece novamente. E vai embora. Eu não sei o nome dela, eu não sei nada, eu só falei que Deus a abençoasse o dia dela. E aquilo mexeu muito comigo. Eu estava sozinha numa loja, sou parada por uma pessoa que dessa vez não veio me elogiar. Ela estava numa situação que ela ia passar pela corte em algumas horas e ela estava sozinha naquela loja. Não tinha uma mãe, uma melhor amiga, uma vizinha, talvez uma filha, uma prima, um conhecido da rua que pudesse estar acompanhando aquela mulher naquela loja para comprar essa blusa, para acalmá-la, acompanhá-la até a corte. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu no meu coração, porque o Espírito Santo me lembrou quantas pessoas que vivem à nossa volta, diariamente convivem conosco e estão de diferentes formas gritando por socorro. Mas a nossa correria do dia a dia não nos permite ouvir ou enxergar esse pedido de socorro. Às vezes a gente só precisa escolher uma blusa e salvar o dia de alguém. Às vezes a gente só precisa dar um bom dia e um Deus te abençoe. Eu poderia facilmente, quando ela perguntou se eu poderia ajudá-la, falar, me desculpa, não falo inglês, não te entendo, estou com pressa porque eu tinha horário. Eu poderia ter dado 1 milhão de argumentos reais que não eram mentira e não ter parado para ouvir o pedido de ajuda dela. E Deus falou muito comigo sobre isso, né? Quantas vezes nós temos pessoas no nosso convívio que precisam
de ajuda. E às vezes não é uma ajuda financeira, não é uma ajuda física, mas é um minuto da sua atenção, uma hora do seu ouvido, uma frase de sabedoria, uma palavra amiga, um devocional bíblico. Às vezes é só isso que essas pessoas estão precisando e elas estão pedindo de diferentes formas, porque elas não sabem mais como gritar. Ela poderia ter pedido facilmente ajuda para qualquer funcionária da Target. Tinha várias mulheres lá de uniformes, mas ela preferiu parar uma estranha que estava ali sozinha. Eu estava, inclusive, salvando vídeos dos stories que eu estava gravando para vocês. E pediu ajuda. E quando eu falei, sim, como posso te ajudar? Ela começou a chorar em público. E mostrar as cicatrizes da dor na alma dela. Porque uma pessoa que tenta contra a sua própria vida, ela está sentindo uma dor tão profunda na alma que ela acha que somente tirando a sua própria vida que essa dor vai acabar. Então, fica aqui meu alerta, não sei nem como dizer, mas talvez para você ter o coração e o ouvido mais sensível ao Espírito Santo e às pessoas que vivem à sua volta, que estão próximas a você, às vezes o seu melhor amigo, um familiar seu, próximo ou distante, está pedindo socorro. Com uma frase, uma atitude, um gesto. Eles pedem socorro de diferentes formas. E às vezes a nossa correria do dia a dia não nos deixa enxergar e ouvir esse pedido de socorro. E é tão bom quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida e você consegue mudar o dia de alguém, você pode fazer a diferença com uma palavra amiga, uma palavra de fé, de incentivo. É um sentimento que transborda no seu coração e você entende qual o propósito da sua vida nesse mundo. É fazer a diferença, é gerar vida nas pessoas. É fazer com que as pessoas olhem para você e se sintam seguras, se sintam confortáveis de se achegar a você, porque elas têm a sensação de que vão ter acesso. E só o Espírito Santo pode nos proporcionar isso. Porque não é a Juliana, não sou eu sou ruim, eu sou má. Eu poderia simplesmente passar reto, como eu falei para vocês. Mas é o Espírito Santo que habita em nós, que faz a diferença, que faz nos resplandecer a glória de Cristo. O mundo precisa olhar para nós e ver Cristo, não só na nossa roupa, mas na nossa forma de andar, de falar, de agir. Isso é o mais importante. Se você não reflete Cristo, alguma coisa está errada no evangelho que você está vivendo, porque o mundo está sucumbindo no mal, as pessoas estão relativizando o que é errado. Então, que você possa viver essa experiência, das pessoas olharem para você e sentirem conforto, se sentirem seguras, porque elas estão vendo Cristo na sua vida. Com certeza, para mim, esse é o melhor elogio que eu posso receber. Se eu conseguir fazer com que pessoas, conhecidas ou estranhas, vejam a bondade de Cristo, a misericórdia de Cristo através da minha vida, eu sei que eu estou no caminho certo. Isso me traz conforto de saber que o Senhor operou milagre na minha vida. Esse é o propósito para o qual não eu, mas todos nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificar o Senhor. Nada além disso. Então, Deus te abençoe. Espero que esse testemunho possa te incentivar e te impactar de alguma forma. Até mais!